Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Antes de mais nada, eu quero falar do golpe da UTI, que está acontecendo em Londrina, em vários hospitais. O golpe é o seguinte: quando você tem um parente internado em um dos leitos, no Hospital Evangélico, no HU, na Santa Casa, em outros hospitais, mais dia, menos dia, você recebe um telefonema. No último sábado, um senhor de 80 anos, que está com um paciente de 40 internado lá no Hospital Evangélico, em coma, recebeu esse telefonema. O telefonema, do outro lado da linha, alguém que sabe o nome do paciente, o leito onde ele está, o problema que ele teve, né, diz o seguinte: preciso fazer o seu filho, nesse caso, precisa fazer um exame, mas o senhor precisa fazer um depósito de R$2.000. Dá o número de uma conta, mandou inclusive por WhatsApp, o número de uma conta que é poupança, depois rastreado, uma conta poupança, para você depositar. Se você cai no golpe, certo? Porque ele disse o nome do hospital, tudo, você depositou para uma quadrilha que está agindo em Londrina, mas que é de Rondonópolis, do Mato Grosso. Isso mesmo. Já rastreado, né? Um pessoal de Rondonópolis, do Mato Grosso. E há gente que caiu. Nesse caso, esse homem desligou o telefone, ligou para os outros filhos, e eles ligaram para o hospital falou: não, a gente não pede dinheiro de jeito nenhum. Quando vai fazer um exame que é numa internação por convênio, aí nós avisamos, para você vir ao hospital. Então fique de olho, hein? Como eles têm essas informações, aí eu precisava ser do FBI, né? Ou da Polícia Federal, né? Muito bem, eu estou recebendo com grande alegria aqui no programa Militão e Militão o presidente do SESCAP, Londrina, Jaime Cardoso. Como vai, Jaime? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Como vai? Tudo bem? O ano começando aí com muitas novidades e o empresário do ramo do comércio, do ramo do serviço, do ramo industrial precisa ficar muito atento às mudanças que estão acontecendo no Simples Nacional, já a partir agora de 1º de janeiro de 2018. E aliás, esse é o tema da nossa conversa de hoje, as mudanças no Simples Nacional, né? A maioria das empresas no Brasil são empresas que estão no Simples, né? Ainda bem que tem o Simples, senão a gente estaria pagando imposto violento. Ô Jaime, o que mudou? Exatamente. O número é de aproximadamente 92% das empresas brasileiras hoje são optantes pelo Simples. Isso predominantemente na nossa região também. Essa realidade brasileira também se reflete na nossa região aqui na cidade de Londrina. Então nós temos várias alterações, tá? As mudanças passam pelo limite de faturamento, que foi alterado agora, né? O limite passou de 3.600.000 para 4.800.000. Nós temos a possibilidade do ingresso de novas atividades que antes não podiam ingressar no Simples Nacional, e agora há a possibilidade dessas atividades ingressarem também no Simples Nacional. Nós temos a extinção de um anexo, né? O Simples Nacional é calculado por anexos, então nós temos um anexo que foi extinto, que é o anexo de número 6, tá? E as atividades que estavam no anexo 6 são alocadas ali no anexo 3 e 5, né? Foram alocadas nesses anexos. Algumas de ordem administrativa também, né? Facilidade de licitação que já imperava no regulamento do Simples Nacional e que agora tem novas vantagens aí para as empresas optantes pelo Simples participarem em certames licitatórios, né? Alguma mudança que vai influir muito e vai aumentar a carga tributária das empresas do Estado do Paraná, especificamente. Ah, é? Exatamente. O Estado do Paraná retirou um benefício aí de redução do ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Isso vai acarretar aí num acréscimo no valor do Simples Nacional das empresas comerciais e industriais do nosso estado. Então o empresário do ramo do comércio e do ramo industrial deve ficar muito atento, porque o que ele está vendendo já desde o dia 2 ou dia do 1º de janeiro em diante, vai ser tributado. Já está sujeito a um acréscimo tributário, tá? E pode chegar na ordem de 30%. Então, nossa, é muita coisa, né? Não é? Muita coisa. Na questão do faturamento, vamos explicar melhor. Agora, houve um aumento ali daquela faixa de limite de faturamento do Simples? Exatamente. Até 2017, o limite para permanência no Simples Nacional era de R$3.600.000 ano de faturamento. A partir de 2018, esse limite passa para R$4.800.000. A grande diferença é que as empresas que faturarem entre R$3.600.000 e R$4.800.000 no ano, essas empresas recolherão à parte, em guias separadas, se ela for prestadora de serviço, o ISS, e se ela for uma empresa comercial ou industrial, o ICMS. Tem que ser. Tem sempre que ser assim, né? Uma questão
burocrática aí, porque é tudo, primeiro que tudo em uma guia só é uma coisa muito mais prática, né, Jaime? Sem dúvida. O problema é que agora você paga mais imposto, né, nessa questão, não é? E a dificuldade, né? Então o simples, que de simples só tem o nome, ele ficou mais difícil ainda a apuração e cálculo final para o empresário. Então o empresário tem que ficar muito atento, senão ele vai tomar prejuízo na hora de vender a sua mercadoria. Quando você falou que algumas categorias foram inclusas no Simples, não é isso? Eu conversei outro dia com um representante comercial que estava comemorando. Eu pagava 17%, agora em janeiro eu fiquei sabendo que vou pagar 6%. Acho que os representantes comerciais são uma nova categoria, não sei. O representante comercial especificamente, ele já estava autorizado ao ingresso no Simples desde já de 2016, tá? Desde o ano de 2016. O que ele deve estar comemorando nesse momento é a questão do fator R, que é uma das mudanças do Simples Nacional, né? E ele deve ter atingido ali o fator R, que nada mais é do que um cálculo entre o valor da sua folha de pagamento e o faturamento de sua empresa. Se esse fator for superior a 28%, ele tem uma alíquota reduzida, como o caso dele, por exemplo, de 17% foi reduzida para 6%, exclusivamente por conta do fator R. Esse fator R é um cálculo anual também, então a empresa, mesmo que ela aumente a sua folha de pagamento, ela demora um certo tempo para chegar ao fator R de 28%, mas há uma grande vantagem, ela tem uma redução tributária muito grande. Você falou do anexo 6, é isso? Isso, o anexo 6... Só explica melhor do que se trata. O anexo 6 são atividades de serviço que estavam ali englobadas, né? E elas, então como foi excluído esse anexo 6, todas as atividades que estavam no anexo 6 foram alocadas no anexo 5 e no anexo 3. É uma mudança figurativa apenas, né? Se a empresa fica no anexo 5, são aquelas empresas que não atingem o fator R. Atingindo o fator R, elas são encaminhadas automaticamente para o anexo 3, que é o mais vantajoso, inclusive. Né? Vamos esmiuçar mais a questão do governo do Paraná, que você falou que o governo do Paraná não quis saber, né? Aumentou o imposto das empresas do Simples, né? Sem dúvida. E por que será? O governo do Paraná, historicamente, sempre foi, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, foi o estado mais vantajoso para as empresas do Simples Nacional se instalarem. Com essa mudança agora, né, promovida pela Lei Complementar 155, o governo do estado tinha um prazo lá para fazer a votação, junto à Assembleia Legislativa, da permanência ou não da isenção e também das reduções do ICMS. Pois bem, foi aprovado, isso em dezembro de 2017, a isenção para as empresas que faturam até 360 mil. Isso permaneceu. As empresas que faturam até 360 mil, seja ela industrial ou comercial, continuam com a isenção do ICMS. 360 mil ano. Aquelas que faturam acima de 360 mil ano, elas perderam as reduções. E essas reduções eram reduções consideráveis. Como eu disse no início, são reduções que podem chegar a 30% do valor do imposto total que a empresa recolhe no Simples Nacional. Ou seja, com isso, a empresa vai ter que cortar outros custos para conseguir pagar essa diferença. Sem dúvida nenhuma. E o empresário precisa ficar atento nesse momento, porque se ele não tem conhecimento dessa lei, ele está vendendo a sua mercadoria nesse momento, já desde 1º de janeiro até agora. E se ele está sujeito a uma alíquota de 10%, ele pode, no final, ter que recolher 13% de alíquota ao invés de 10%. Ou seja, o preço da mercadoria ele tem que subir, não tem outro jeito. Exatamente. No final, ele vai sentir o resultado no seu lucro ou no seu prejuízo, com certeza prejuízo nesse caso. É impressionante como eles fazem isso tudo no começo do ano, que é quando a gente está mais relaxado, né, Jaime? Não o Jaime já começa o ano toda, né, e todas as empresas relacionadas à contabilidade. Mas a maioria dos segmentos, as pessoas estão viajando, relaxadas, não é? Realmente, é uma época histórica a nível federal, a nível estadual e também a nível municipal, por que não? Onde são promovidas alterações tributárias, onde representantes de categorias, representantes do comércio, da indústria e também do setor de serviços estão em pleno descanso, em gozo de suas férias e não tem como se manifestar. Quando retornam, a lei já está instituída, aprovada, assinada e publicada em Diário Oficial e já não há mais o que se fazer. É verdade. Alguma mudança a mais que você gostaria de destacar? Eu acho que a mais importante assim, é destacar o planejamento tributário, que o pequeno empresário muitas vezes não se preocupa com o planejamento tributário, né?
E às vezes, eu sou pequeno, não preciso me preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com o planejamento tributário. As mudanças que foram pouco divulgadas, 5 minutos de conversa que tivemos aqui, são mudanças significativas que vão impactar consideravelmente no resultado de sua empresa. É verdade. E essa é a diferença para ele ter um ano bom, né? Especialmente esse ano que é ano de eleição, né? Que pode ter mais complicação na questão da economia, né? Sem dúvida nenhuma. Tem pontos positivos nas alterações do Simples Nacional, como é o caso das licitações que eu citei. Né? Então, a microempresa, a empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, ela pode se beneficiar, né, apresentando certidões negativas somente no momento da assinatura do contrato de fechamento desse processo licitatório. Então tem algumas pequenas vantagens também que têm que ser aproveitadas. No Sescap tudo bem, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Muita coisa pela frente, né, Jean? Muita coisa, nós temos aí esse ano de 2018, promete bastante. Vamos trabalhar muito com certeza em 2018. Obrigado, presidente, grande abraço. Grande abraço. Muito bem, antes de ir para o intervalo, confira aí as delícias da Hashimitsu. O ateliê de delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Husker, a batata deliciosamente crocante. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobasi, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobasi, venha conhecer, você vai se apaixonar. O momento mais gostoso do dia, pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Husker, a batata deliciosamente crocante. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, a Tata está chegando a Londrina com uma empresa de TI, né, que é uma grande multinacional indiana, uma das maiores empresas do mundo. Mas o principal esforço para ela vir até aqui foi do Rashid Zambian, porque o prédio que era a antiga Itautec aqui em Londrina, o Rashid comprou e reformou inteirinho para a Tata, de acordo, né, com as normas da Tata, para a Tata instalar lá a sua TI, que vai empregar 600 pessoas. Então, e ela ia para Ribeirão Preto, viu? Foi por conta disso que ela veio para cá, entendeu? Senão, a gente não teria. Campinas também estava na jogada, a gente não teria a Tata aqui, que foi anunciada no último sábado, inclusive com uma grande parceria com a Unifil, e isso é muito interessante. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano, and this is FDTV,
nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Os plurais em inglês são muito simples, é só colocar um S no final da palavra. Veja, one book, 5 books, one laptop, 2 laptops, one key, 3 keys. Porém, existem algumas diferenças entre o português e o inglês para os plurais. Por exemplo, em inglês, os plurais só funcionam com o substantivo. Para os adjetivos, não existe a versão plural em inglês. An interesting book, interesting books. A new laptop, new laptops. Gente, é claro que existem algumas exceções e regras de escrita. Veja os vídeos referentes no nosso canal do YouTube, FDTV Dicas de Inglês. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Muito bem, é hora da gente conversar, né, toda terça-feira, né, com Otávio Scandelai, na série Sucessão Familiar. Como vai, Scandelai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite para todos que estão nos ouvindo, vendo, né? Mais uma vez é uma honra estarmos aqui novamente. Poderíamos conversar, né, sobre um tema, sucessão familiar, né, Marcelo? Não é isso? E como ele é amplo, como ele é extenso, né? É, sim, ele não tem fim. Esse assunto não tem fim. Porque cada semana acontecem fatos relevantes, fatos novos, e a gente precisa estar muito atento, muito ligado nas mudanças que ocorrem na nossa existência. E é por essa razão que nós estamos aqui falando alguma coisa, né, Marcelo? É e hoje, qual que é o tema dentro da sucessão familiar? Veja bem, a priori eu gostaria de falar um pouquinho, terminando aquela saga da Nora, né, Marcelo? Certo. Que a gente acabou falando o ano todo e acabou não dando um encerramento daquele quesito, embora não há como encerrar, né? Porque a Nora é uma situação bastante complexa na vida da família, da sucessão familiar. A Nora, como já se falou tanto aqui, é um elo de ligação, tá, do novo, do outro, para com uma família. Então é bastante assim complexo essa lidança, tá? Mas de qualquer forma eu quero encerrar dizendo a cada nora que nos ouve, que nos vê, que nos perdoe, que nos apoie, que aceite, que haja uma interferência, uma intercorrência, porque quando a intenção é para melhor, sempre deve prevalecer o que há de melhor. Porque muitas vezes a gente fica no cunho pessoal, é verdade, tá? E aí esquece do maior. Então, noras, pense no maior. Pense que uma família, você é parte integrante. Embora possa haver umas pequenas discordâncias em alguns pontos, mas você é muito importante na sucessão familiar. E nada de quebrar esse elo, né? Absolutamente, ao contrário. A nora tem a obrigação até de fazer a junção. Essa talvez seja a maior função, né, Marcelo, da nora, propriamente dito, é juntar as famílias, tá? Para que haja um sucedâneo perfeito e bonito. Então, parabéns a cada nora que tenha essa perspicácia e procede desta forma. Mas agora, então, mudando um pouco, né, Marcelo? Certo. Eu gostaria de, dentro da sucessão familiar, vou pedir que você leia, então, a mensagem que nos proferiu ontem o Abraham Shapiro. Aliás, eu peço permissão, né, Abraham, que nós possamos ler a tua mensagem, que vem muito de encontro ao que a gente está falando aqui todos os dias. Então, Marcelo, faz favor. Publicada na Folha de Londrina, com o título A Falsa Realidade do Ser. Ele diz assim: as pessoas de hoje possuem duas versões de si, uma versão real e uma versão perfeita, que é a virtual. A versão de carne e osso e a versão mídias sociais, com fotos maravilhosas, sorrisos, felicidade para dar e vender, princípios inabaláveis e convictos de fé, conselhos incríveis, comidas e bebidas de fazer inveja à Rainha Elizabeth, etc. Uma pergunta decorrente disso é: quem ganha o que com isso? Ou outra, por que é que, nesta realidade virtual, as pessoas são tão cuidadosas com suas imagens?
a ponto de jamais o serem em relação à vida real. É uma verdade. Para mim, a resposta é que muitas delas têm medo de que os outros descubram quanto suas vidas são vazias. Por isso, decidem dizer a todos: ei, veja só que vida incrível eu tenho. E em seguida lá vem imagens, comidas, bebidas, felicidade e tudo mais. Para muitos, inclusive, é mais importante que suas fotos saiam bem do que sua realidade esteja bem. Sim, porque faz mais diferença o que os outros pensam deles do que aquilo que de fato vivem. É uma lástima, diz o Abba, pois isso é criar uma versão irreal do ser, em vez de desfrutar o que somos e o que temos. E de sobra, acabamos fazendo que os protagonistas sejam os outros e nunca nós mesmos. Por que reclamar então? Lembrando que o Abner é consultor, né, e coach de empresários, de líderes aqui em Londrina. Muito bem. Então, dentro da sucessão familiar, Marcelo, o que a gente vê muito realmente é isso daí, sabe? Quer dizer, muitas vezes a família, o conjunto, às vezes o pai, a mãe, enfim, é querer aparecer demais perante a mídia, perante... Isso é uma lástima, efetivamente, né, Marcelo? Porque talvez até para mim que estou aqui, alguém vai dizer: pô, então, mas por que você está aí, Otávio? E eu vou responder por que eu estou aqui, sim. É justamente para que haja um contraditório desta leitura, em que as pessoas tomam ciência da responsabilidade que paira sobre cada um de nós, na condição de pai, mãe, irmão, enfim, na família. Cabe-nos muito mais, Marcelo, responsabilidade. Eu vejo ainda hoje, isso me estremece, me estarrece, familiares, marido que não dá bola, deixa os filhos assim, ao largo. Não é mais tempo disto, nós não estamos mais, a gente precisa estar presente constantemente, eu comigo mesmo, que no instante, Marcelo, que eu, Otávio, decidiu formar uma família, precisa que haja um desprendimento, que o Otávio deixa de ser o Otávio. Marcelo, como é que você vê essa questão? Quando você resolveu casar, como é que foi? Você casou abruptamente? Você casou... Não, namorei 4, 1 de noivado. Vejam só, gente, tá aí, 4 anos de namoro... E 1 de noivado. E 1 de noivado. Um bom planejamento, mas podia ter sido melhor, né? Especialmente nas questões que vêm depois do casamento e tal. Né? Poderia ter sido melhor. Precisava... Se fosse melhor, hoje teria menos dificuldade. E eu sou casado há 18 anos, hein? Veja só, vocês estão ouvindo, gente? Não é só o Otávio quem fala, tá? Então, eu até peço para você que entenda o nosso posicionamento, que é o de vir aqui dizer para vocês aquilo que efetivamente ocorre conosco dentro do nosso interior, dentro do nosso eu. Porque cada um de nós temos o nosso eu. Mas quando se trata de família, o eu torna-se nós. É verdade, principalmente nós. Exatamente, tá? E aí, como é que eu trato o nós? Não é o nó de nó do barbante, não. Nós, enquanto pessoa, como é que é isso? Tá? Então, gente, na sucessão familiar, mistério se faz sempre que sejamos responsáveis absolutamente pelo nosso ato da sucessão familiar. Porque vejam bem, gente, eu volto a frisar, tá? E está misturado isso daí, a questão sexual da questão familiar, tá? Está na hora, gente, você pode diferenciar isso daí, tem que diferenciar isso daí, tá? É verdade. Quando se quiser ter filhos, deve-se pensar. Não tem mais jeito, não se pode mais estar concedendo filho à torta direito. Não é assim, tá certo? O Brasil, aliás, graças a Deus, é um país que tem bastante jovens, bastante crianças. Mas ainda estamos aquém porque nós ainda temos crianças abandonadas, muitas crianças largadas que vêm de um ato impensado. Então, o que nós queremos, o que nós estamos dizendo para você, com constância e com precisão, sejamos mais precisos na sucessão familiar, que tenhamos todos, tá, filhos e filhas pródigos,
pessoas responsáveis, pai e mãe, seja responsável, gere sim um filho, mas depois de que você gerar o filho, você tem que gerir, tá? Não é assim, ok, gente? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado e vamos ouvir bem, leiam mais a coluna do Shapiro, repense sobre o que foi dito aí, tá? E depois possamos até voltar a conversar. Boa noite, gente. Muito obrigado e até a terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, Otávio Scandelar. Grande abraço para você. E grande abraço para todos. Boa noite.